Como vocês já devem saber, meu nome é Arlana e nós vamos aprender sobre percepção musical. Vamos lá? O primeiro assunto é sobre ligadura. Ligadura ou legato é uma meia-lua, pode ser desenhada dessa forma, para baixo ou para cima, e ela indica que a passagem do som deve ser feita sem interrupções, ou seja, a gente deve ligar o som que compreende dentro dessa ligadura, dentro desse desenho. Nós temos alguns tipos de ligadura. A primeira que nós vamos ver é a ligadura de prolongamento ou ligadura de união também. Como o próprio nome diz, essa ligadura vai unir os valores. Ela vai prolongar os valores. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos 4 figuras e essas 4 figuras são todas semínimas, então todas elas valem um tempo. Se eu colocar uma ligadura aqui, no caso ligadura de união, como são figuras que estão na mesma altura, todas estão nesse tracinho que eu coloquei, eu consigo usar essa ligadura, a ligadura de união, e o efeito dela vai ser que a figura que está em uma ponta e a figura que está na outra ponta tem os seus valores somados. Então, se essa figura vale 1 e essa figura vale 1, com a ligadura de união, vai valer quanto? Essa figura ligada vai valer 2 tempos. Então, primeiro eu vou fazer um exemplo como se não tivesse a ligadura. Seria assim, pá, 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 pá. Então eu fiz, pá, 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 pá. Cada uma eu segurei por um tempo. Agora eu vou fazer com a ligadura. Vai ser assim, pá, pá, pá. Mais uma vez. Pá, pá, pá. Então, o que aconteceu com essa segunda figura? Eu não falei um pá aqui. Eu não pronunciei essa figura. Mas, por quê? Porque o valor dela foi agregado à primeira, tá bom? Foi unido. Então, essa primeira figura, ao invés de valer 1, ela vai valer 2 tempos. Então, se eu for escrever de uma forma sem a ligadura, é como se eu tivesse feito isso aqui, Pá, pá, pá. Ok? Então, lembrando, a ligadura é essa meia-lua e, no caso da ligadura de união ou de prolongamento, ela vai unir o valor das figuras que estão nas pontas. Ok? Depois que nós vimos essa primeira ligadura, vamos à segunda, que é a chamada ligadura de expressão. Também chamada como ligadura de portamento, ela vai funcionar um pouquinho diferente do que a ligadura de união. Por quê? Primeiro ponto, essa ligadura de expressão, ela vai funcionar com notas diferentes, ou seja, na hora que a gente for olhar no pentagrama, as figuras não vão estar no mesmo lugar, tem que estar em lugares diferentes. Então, eu vou sinalizar isso como uma figura na linha, uma no espaço, uma na linha, uma no espaço. E eu vou fazer mais uma aqui na linha. Se eu colocar a ligadura, aqui vai ser ligadura de expressão, porque temos notas
figuras em lugares diferentes do pentagrama. E mais uma coisa, quando eu coloco essa ligadura, ela pode abranger 2 ou mais figuras. A ligadura de união só podia unir 2 figuras. Já a ligadura de expressão pode unir, ó, 2. Vou colocar mais uma aqui, tá? E pode unir mais ainda, ó, 3. Se eu quisesse unir as 4 figuras, eu também poderia. E como vai funcionar essa ligadura na prática? A nota que está na ponta, ou seja, no lado esquerdo dessa meia-lua da ligadura, ela vai ser feita mais apoiada. A gente vai executar mais forte. Então, nesse caso, a gente vai apoiar essa nota e a gente vai apoiar essa nota. Eu poderia fazer um exemplo assim, ó. Tá, tá, tá. Mais uma vez, ó, eu vou apoiar a primeira e vou relaxar na segunda e nas outras, se for mais de 2 notas ligadas. Vamos ao exemplo mais uma vez. Tá, tá, tá. Beleza? Então, esse foi um exemplo de ligadura de expressão. Nós também temos mais um outro tipo de ligadura. Essa ligadura vai ser a maior de todas. Em que sentido? No sentido de que ela pode abranger não só figuras diferentes, não só figuras que estão em alturas diferentes, mas também em compassos diferentes. Aqui, se eu adotar uma barra aqui, fazendo com que eu separe, né, essas figuras em 2 compassos diferentes, e se eu colocar uma ligadura, essa ligadura vai ser ligadura de frase. Justamente porque ela ocupa mais do que um compasso musical. E também ela vai fazer com que todo o trecho que está dentro dessa meia-lua seja compreendido, seja entendido como uma frase. Então aqui eu faria, por exemplo, tarararará, indicando que toda essa ideia é uma frase, como uma frase mesmo falada, né? Agora eu vou tocar aqui alguns exemplos que tem no nosso material, nossa apostila. Primeiro vai ser a ligadura de prolongamento, página 38. O exemplo: ligou, ligou, Então, esse foi o exemplo de ligadura de prolongamento. Então, onde tem a nota Fá, eu toquei uma vez só e somei o valor da ponta da direita com a primeira figura que veio. Assim como quando veio a nota Dó, eu somei o valor. Então, eu toquei a nota Dó somente uma vez. E essa vez, a nota valeu 2 tempos e não só um. Por quê? Somou o valor das 2 figuras de semínima. Agora, letra B, o exemplo. Ligou. Ligou. Ligou.
Agora, o exemplo da ligadura de frase. Ah, não, desculpa. Agora o exemplo, né, da ligadura de frase. Então, tudo isso que toquei foi compreendido dentro de uma única ligadura, que foi a ligadura de expressão. Ok? Agora nós vamos para sinais de intensidade. Intensidade é essa ideia de que o som pode variar entre sons fortes e sons fracos. A gente viu isso lá no início da apostila. E nós temos alguns nomes específicos para indicar, né, se o som é forte ou se o som é fraco. Nomes e também nós temos abreviaturas. Então, o primeiro, né, é o piano, que é uma letra P. Depois nós temos o pianissimo, que são duas letras P. Depois nós temos o forte, que é a letra F. Temos o mesoforte, que é a letra M, F. Temos o mesopiano, que é a letra M, P. Temos também algumas outras indicações, né? Mas eu vou parar por aqui por enquanto. Por quê? Eu quero dar alguns exemplos. Piano é um som fraco, é um som suave, ok? Pianissimo é ainda mais suave do que o piano, é ainda mais baixinho, ainda mais fraco do que o piano. O forte, como o próprio nome diz, é forte, é alto. O mesoforte, o meso, essa expressão meso, do mesoforte, do mesopiano, indica meio. Então, nesse caso, é meio forte e no mesopiano é meio fraco. Se eu fosse executar isso, poderia ser assim, ó. Eu vou fazer num grau diferente do que está escrito aqui, ó. Pianissimo, PP. Piano, P. Mesopiano, MP. Mesoforte, MF. Forte, F. Então, o que eu fiz aqui? Eu fui falando de acordo com o grau de intensidade, ok? Depois disso, nós temos alguns outros, né? Lembrando também, ó, que essas expressões que eu estou escrevendo do lado esquerdo é de uma forma que nós vamos encontrar nas músicas de acordo com a sigla. A gente normalmente não vai ver escrito piano, vai estar uma letrinha P. Assim como os outros também que eu coloquei. Então, vamos seguir. Nós temos também aqui, ó, morrendo. Temos diminuindo. Temos esmorzando. Temos
crescendo. Então vamos lá. Esse aqui é o morrendo. Esse morrendo é porque o som vai desaparecendo, ok? Temos o diminuindo. Esse diminuindo vai fazer o quê? Vai fazer com que o som vá diminuindo, vá mudando de intensidade, vá perdendo força. O esmorzando é o extinguindo o som, que também é essa ideia de fazer com que o som vá diminuindo de intensidade. Temos o reforçando, que o que vai acontecer? Vai reforçar o som. Sendo que esse daqui, ele vai dar como se fosse uma pancada no som. Como se eu fizesse assim. Desse ênfase no lugar onde tem o reforçando. E nós temos também o crescendo, que vai fazer com que o som aumente, que o som cresça. E mais um ponto, ó. O crescendo, ele pode aparecer como cres, mas também pode vir com esse símbolo aqui, ó. Aquele símbolo maior de matemática. E o diminuindo também pode ser conhecido como decrescendo. E além de din, ele tem também, ó, esse sinal aqui. Então, se você vê esse sinal na música, quer dizer que é para você diminuir. E esse aqui para você crescer. E ao mesmo tempo, esse aqui, ó, que é o reforçando, que dá um reforço no som, que dá um acento no som, ele pode ser encontrado como esse sinal, né? Que é aquele acento circunflexo, como esse sinal aqui pequeno na cabeça da nota. Esse aqui, ó, esses dois podem ser maiores, vão parecer maiores na música. Eles vão compreender várias notas. Já esse aqui é em cima da cabeça da nota que quer que tenha esse efeito. Então vai ser uma só, pequena. Uma escrita só e pequena. Ou ainda um traço. Assim, ó. Pode ser dessa forma, pode ser dessa forma, ou ainda dessa forma. Aqui pode ser qualquer figura, tá? Eu usei essa mínima somente como exemplo. E nós temos também mais um tópico para trabalhar ainda dentro desse assunto da intensidade, que é a questão de sustentar o som, que nós temos alguns termos, que no caso é o tenuto. Aqui está escrito assim, ó. Para sustentar o som de uma nota, coloca-se sobre ela a abreviatura TEM ou um traço, que é de tenuta. Isso aqui significa tenuta. Deixa eu só alterar aqui, deixar como está escrito no material. Então, ó, poderia ser escrito assim, numa partitura, numa música, ou assim. Isso quer dizer que a figura que está abaixo deve ser executada com todo o tempo que ela tem. Então, se aqui a figura vale um tempo, com o tenuto ela tem que valer um tempo de verdade. Não pode ser quase um tempo, não pode ser meio tempo, tem que ser um tempo.